Meu nome é Ernesto Gradella Neto e eu nasci em Ribeirão Preto, mas a minha família nesse período morava num pequeno distrito rural da cidade de Getulina, na noroeste do estado de São Paulo. Eu fui para Ribeirão Preto apenas porque minha mãe queria uma cidade maior para fazer o parto. Morei um período em Macucos e depois fui para uma cidade também ali na noroeste do estado de São Paulo, chamada Promissão, onde eu passei minha infância toda, até os 17 anos, 18 anos, quando eu saí para estudar fora, quando eu fui para a Universidade Federal de São Carlos, fazer o curso de Engenharia dos Materiais. Terminei o curso em 1977 e em 78 eu estava procurando emprego na região do ABC, né? E por acaso apareceu um anúncio de emprego aqui em São José dos Campos, na Siderúrgica Fiel. Então vim aqui para fazer um teste e acabei ficando em São José dos Campos, uma cidade que eu não conhecia na época, né? Foi por acaso que eu vim para São José dos Campos nesse período. Depois disso, acabei casando, meus filhos nasceram aqui, meus 2 filhos nasceram aqui em São José dos Campos, então já estou aqui há bastante tempo aqui em São José, a maior parte da minha vida acabei passando aqui em São José dos Campos. Quando eu me formei em São José, eu acabei vindo trabalhar aqui na Siderúrgica Fiel, na parte de compras, na parte comercial. E foi um pequeno período, mas ao mesmo tempo eu já tinha uma atividade política vamos dizer assim, ligada a um grupo que começou chamado Liga Operária, depois veio a se tornar a Convergência Socialista, e participando dessa luta política, eu trabalhei em mais algumas empresas, mas isso daí foi se tornando cada vez mais um espaço fechado, né? As indústrias, as empresas, como são até hoje, elas têm restrições, né, a funcionários que tenham participação política. Se tem até hoje, naquele período era muito pior. Aí eu tive que, mesmo como parlamentar, procurar outras opções, né, na medida que a indústria seria muito difícil voltar a trabalhar. E aí fiz uma complementação, né, pedagógica em matemática e me tornei professor. Hoje sou professor efetivo da rede estadual, né, sou professor aqui da Escola Estevam Ferri. Eu fui para a Universidade Federal de São Carlos em 1973. O pior período de repressão da ditadura já tinha passado. Era um momento que começava a efervescência dos jovens lutando contra a ditadura militar, lutando por liberdades democráticas. Esse movimento é crescendo, né? Aí eu tive contato, participei, fui vice-presidente do DCE da Universidade Federal de São Carlos, fizemos a primeira greve de estudantes lá em São Carlos, e isso daí foi o próprio meio, aquele momento, era de o jovem engajado na luta para a mudança do país, né? Todo mundo queria um país que melhorasse, que mudasse, que deixasse de ser um país como o nosso, que tinha uma ditadura militar ali, que oprimia todos os lados e impedia a livre manifestação. Então essa luta aí era interessante como assim havia uma unidade, né? O movimento estudantil, mesmo com as suas dezenas de correntes lá dentro, tinha um ponto central, que era a luta por liberdades democráticas. E foi nesse período que eu estudei e que eu vivi. Então eu tive a felicidade de pegar um movimento, não mais naquele período que a repressão foi maior, que os estudantes nem podiam se manifestar, mas no momento que a gente podia lutar, enfrentava a polícia, enfrentava o DOPS, mas um movimento que tinha base. A base ali, havia um apoio da sociedade já para essa luta e foi muito importante, né? Então foi aí que eu tomei contato com as ideias, foi aí que eu conheci as ideias socialistas naquele período, né? E mais tarde, dentro da própria escola, eu vim integrar um pequeno grupo chamado Liga Operária.
A Liga Operária, ela tinha uma posição diferente da maioria das correntes políticas socialistas dentro do Brasil, porque a ideia era não fazer a luta armada, né? A maior parte das correntes nesse período já estava jogado dentro da luta armada. E o nosso entendimento era que, pela luta armada, a ditadura não cairia, quer dizer, ela só cairia se a gente conseguisse mobilizar a população. Então era um outro eixo, uma outra maneira de ver. É claro que nós não temos nada contra os companheiros que foram para a luta armada, porque naquele momento se fecharam todas as possibilidades de participação política, mas a nossa linha era outra naquele momento. Então, era o quê? Era estar dentro do movimento estudantil, sabendo que se a gente não conseguisse organizar um amplo setor da população, a ditadura não cairia. Então foi com esse pessoal que eu tomei contato, que eu passei a fazer parte. Mais tarde, a ideia foi a criação de um partido socialista, legalizar um partido socialista, e aí foi criado o grupo Convergência Socialista para isso, era a base de um partido socialista no país. Esse projeto aí, nós tivemos prisões da direção da Convergência em 1978. Esse projeto, mais tarde, nós fizemos uma adaptação para a criação do Partido dos Trabalhadores, né? Então, a proposta do própria criação do PT foi feita por um companheiro nosso, Zé Maria, num congresso de trabalhadores metalúrgicos de Santo André, que depois foi levado para um congresso estadual de metalúrgicos que houve na cidade de Linz, e aprovado a criação do partido. Então, nós nos dedicamos, eu participei desse processo também de criação do PT, ali em 79, 80, quando a gente conseguiu realmente fundar o PT. Mais tarde, a fundação da CUT, e foi toda essa evolução que houve do movimento, né, da derrubada da ditadura, campanha das diretas, enfim, isso daí marcou bastante aí quer dizer, eu me senti privilegiado de ter participado desses dois momentos, né, tanto da luta estudantil, que foi importante até 77, 78, como depois da luta sindical. Foi um momento assim que toda vez que você saía às ruas, você tinha enfrentamentos com a polícia, né? Você tinha pessoa do DOPS acompanhando o tempo todo. Hoje você vê até mais do que a gente previa, né? Porque hoje você pega os relatórios do DOPS, você vê o quanto que eles acompanhavam com detalhes a vida, né, das pessoas, né? Então, o movimento estudantil era uma luta que você fazia, mas sentia que ela tinha um espaço, que cada vez mais estudantes vinham para esse processo. Então, o que marcou foi a vontade daqueles jovens, na época, de lutar aí para a derrubada da ditadura militar. Como falamos, mesmo com dezenas de correntes dentro do movimento, havia aqueles pontos que unificavam. Então, nós tivemos aí algumas prisões, fomos presos algumas vezes nesse processo todo, mas em nenhum momento, quer dizer, isso aí servia para... Já não existia mais aquele processo quase de sumir com as pessoas, né? O caso mais grave que nós tivemos foi que o que tinha sido presidente, eu era vice-presidente do DCE, o Celso Brambilla, ele foi um dos presos em 1977, né? No 1º de maio, eles estavam fazendo uma distribuição de boletim, ele, o Zé Maria e outros foram presos, que depois deu todas aquelas manifestações pela liberdade dos presos políticos que ocorreram no primeiro semestre de 1977. E o Brambilla era nosso colega, estudante lá naquele período. É claro que ele ficou com sequelas, né? Eles foram torturados durante a primeira semana, mas não foram assassinados porque começou toda uma mobilização que, na verdade, foi o que salvou aqueles colegas naquele período. Então, o Brambilla teve perfuração tímpano, enfim, mas foi uma luta, foi assim, a primeira grandes movimentações que foram colocando um freio às mortes dentro da ditadura militar. Eu vim para cá em 78 e nós tínhamos um pequeno grupo de quatro pessoas ligadas à Liga Operária, né? Então nós participávamos das lutas pela anistia, né? Naquele momento, fizemos vários atos pela anistia. Havia ali um grupo inicial de pessoas que se reuniam para isso. A Juana Blanco era uma das pessoas que
depois veio ser a esposa do prefeito Emanuel Fernandes, do ex-prefeito, né? Ela participava na época pelo Partido Comunista. E nós da Convergência e mais algumas pessoas ligadas ao movimento estudantil. Chegamos a fazer vários atos pela anistia aqui na cidade, chegamos a fazer um ato quando houve a prisão pela libertação do pessoal da Convergência e dos demais presos políticos, um ato aqui na Câmara Municipal. Enfim, em 78, essa daí foi a principal luta que ocorreu. Mas já se sentia, como começou a greve do ABC, né, em 78 nós já tivemos uma luta sindical no ABC de peso, isso daí gerou todo um clima, quer dizer, nós tínhamos uma insatisfação represada dentro do movimento sindical. As fábricas aqui, na medida que você tinha um sindicato que seguia as determinações da ditadura militar, mas dentro das fábricas o sentimento era de nós precisamos enfrentar essa situação. Brigar por salário, brigar por melhores condições. Com a greve de 78 no ABC, acendeu isso daqui, quer dizer, começou a haver uma ebulição dentro das fábricas. Tanto que em 79, apesar do Zé Domingues, que era o presidente do sindicato, não fazer grandes campanhas, nós chegamos a conversar com ele, pedimos boletins para divulgar as assembleias da campanha salarial, e essas assembleias se tornaram massivas. Quer dizer, eram assembleias feitas ali aonde é o Sindicato dos Têxteis, ainda naquela quadra, que reuniam milhares de pessoas. Assim, chamadas, muito mal chamadas, mas os trabalhadores vinham para a assembleia, queriam mudança. Aí, eu comecei a participar, quer dizer, junto com o grupo político, nós começamos a atuar, a chamar para as assembleias. Acabei me filiando ao sindicato, inclusive porque nós tínhamos uma linha de divulgar o PT, né? Como o PT tinha sido aprovado, eu acabei me filiando ao sindicato para poder falar nas assembleias sobre a criação do PT. E, com isso, quando nós tivemos todo o movimento, apesar o sindicato, quer dizer, o sindicalismo pelego, não conseguiu controlar mais aqui a situação. Quer dizer, a greve saiu aqui em 79 e criou um movimento de oposição sindical que, em 1981, iria mudar já toda a história do sindicato, né? Dos sindicatos metalúrgicos e dos demais sindicatos, que aí começou um processo na década de 80. São José foi um dos centros, né, do movimento sindical nesse país. Na medida que, na greve de 79, o sindicato ele fechou as portas, né? A greve ficou na mão de um comando de greve. Esse comando de greve, foi depois desse comando de greve que saiu 3 presidentes do sindicato, né? O Ari Russo, o Zé Luiz Gonçalves, Toninho, todos eles eram do comando de greve nesse período. E nós tivemos uma greve onde, no segundo dia, o Sindicato Metalúrgico fechou as portas e acabou. E a repressão policial só que atuava. Era um comando de greve ali no Sindicato dos Têxteis. No último dia nós tivemos que mudar para a Casa do Jovem, porque pediram a reintegração de posse lá do Sindicato dos Têxteis. Aí viemos para a Casa do Jovem, no sábado, né? A greve durou aqui de terça até domingo. Ela foi chamada por um companheiro nosso, Tambaú, na época, um metalúrgico lá da Siderúrgica Fiel, que chamou a greve e não deixou que a votação fosse em urna, ele mesmo fez a votação, tirou o controle do pelego. Fomos para a greve não tinha caminhão de som, a greve não tinha carro do sindicato, não tinha nada disso, nem boletim. A greve era feita por piquetes que iam lá, falavam com os trabalhadores entravam em greve. Nós, na época, como eu tinha uma certa experiência de greve estudantil e os companheiros não tinham muita experiência de greve naquele período, eu fazia parte do comando, então a gente organizava, o pessoal da Fiel ia para a Band, o pessoal da GM ia para a Ericsson e trocávamos apenas a fábrica das pessoas para fazer o piquete. E a greve tinha aceitação geral, bastava você chegar na porta e falar, pessoal, é greve. Os trabalhadores mesmo entravam em greve, sabiam da necessidade. Não havia necessidade de convencimento maior em relação a isso. Os trabalhadores passaram 2 décadas quase sem poder falar nada, né? Sem poder brigar, sem qualquer participação em nada. Então, quando sentiu toda aquela insatisfação represada, veio à frente, né? Os trabalhadores queriam salário, queriam recuperar. Havia um crescimento industrial no país, havia crescimento na economia e os salários estavam tremendamente arrochados.
quando a polícia, estava assim, quando a polícia começou a ir para a porta das fábricas e impedir os piquetes, aí os piquetes eram feitos aqui nas ruas da cidade, na Rui Barbosa, no Satélite, a gente parava os ônibus e fazia todo mundo descer. Qualquer ônibus que chegava escrito fábrica metalúrgica, descia dentro da cidade. Aí a polícia chegava, quando chegava ali, acabava o piquete, você fazia à frente. Então foi assim, era um movimento que tinha uma espontaneidade grande, porque nós não tínhamos grande organização, não tínhamos um boletim, mas o movimento ele existia com uma força que você hoje sente saudades, né, da força, da disposição daqueles trabalhadores. Muita gente, é claro, quando acabou a greve, muita gente foi demitida, né? Inclusive todo esse pessoal que eu citei aqui do comando de greve, todo mundo foi demitido, mas também havia uma certa perspectiva. Nós estávamos ali num período que tinha muito emprego, né? Então o cara saía de um, ia para outro, tal, sofria, passava um tempo sem arrumar, tal, mas conseguia, mantinha-se a luta, né? É claro que alguns companheiros tiveram muitas dificuldades, havia perseguição também. E a gente sente o quê? Que as fábricas até hoje continuam, naquela época tinha a repressão das fábricas, junto com o governo, mas hoje as fábricas continuam com o mesmo esquema de nada democrático, né? As empresas continuam demitindo trabalhadores, que qualquer trabalhador que quer brigar pelo seu direito ainda é demitido pelas empresas do mesmo jeito que era anteriormente. Nós falamos, a democracia não chegou, não passou dos portões da empresa, né? Do lado de fora sim, mas para dentro da empresa continua antidemocrático do mesmo jeito.